Boa noite, pessoas. É um prazer estar aqui com vocês todo domingo à noite para conversar sobre coisas importantes para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Vocês sabem que eu sempre trago convidados e convidados para trazerem discussões diferentes. Eu tenho, na noite de hoje, um convidado, Brendo Silva. O Brendo vai trazer um assunto difícil, um assunto que pode ser complicado para muitas pessoas, mas também é necessário para nós compreendermos a nossa vida, a nossa sociedade. Brendo, do que nós vamos falar mesmo? Sobre padres gays. Esse é um assunto difícil, mas também um assunto que percorre a vida da Igreja Católica há milênios. Vamos lembrar que antes nem tinha nome, não tinha importância. Hoje passa a ter uma importância por outras razões. Agora, pera um pouquinho. Ele não tirou esse assunto, esse tema, porque um dia ele achou que precisava escrever. Brendo, conta pra gente, você estudou toda essa questão para poder escrever um livro. E já conta pra gente como achar o livro, por favor. Pois é, isso parte primeiramente da minha própria experiência enquanto seminarista católico. Eu fui seminarista durante 7 anos, dos 14 aos 21. Caramba! E aí no seminário, em todos os lugares que eu morei em mais de um estado e até fora do país, uma coisa era comum na vivência dentro do seminário católico. A maioria dos padres e seminaristas que moravam comigo eram gays. E aí eu tinha essa dúvida de entender o porquê. Eu não achava que era fruto de um acaso, porque era regra, não era exceção, né? Era regra. E eu queria entender os motivos. E assim, quando nós estamos falando de estudar, você literalmente teve um estudo, pesquisa. Conta pra gente assim, como você tirou as informações? Bom, primeiro no livro, que é A Vida Secreta dos Padres Gays, está disponível na Amazon, na estante virtual e em outras plataformas digitais. Eu parto da minha própria experiência, né, dentro do seminário católico. Depois eu também fiz um grande levantamento bibliográfico, então eu visitei autores dos mais diversos países aí, Estados Unidos, Itália, Alemanha, que escreveram sobre a temática dos padres gays naqueles países. E no Brasil, a maior nação católica do mundo, não havia nenhuma obra não enviesada pela igreja sobre o tema. E eu senti essa necessidade de cobrir esse vácuo na maior nação católica do mundo. Depois da pesquisa, eu também fui a campo. Então eu fui entrevistar padres e seminaristas gays. Eu entrevistei 16 padres e seminaristas gays e 2 seminaristas héteros para o livro. Gente, isso é que se chama fazer uma pesquisa, ou seja, coletar informações para poder trazer, vamos chamar assim, um resumo para que nós possamos compreender as coisas. E então, sim, você não fez uma pesquisa do tipo, vamos pegar todos os padres para saber quantos são, deixando de ser qualquer coisa assim. Você está contando que o seu interesse era assim, procurar entender como é que essas pessoas estavam, eram, são. Sim, entender as razões da escolha pelo sacerdócio enquanto homem gay, majoritariamente. Então até a história da vocação você está contando, é escolha pelo sacerdócio. Sim, com certeza. Não tem como desvincular, né? Me conta uma coisa, assim, eu gosto muito de história. E a gente sempre vai ler a história da Europa e que, assim, homens e mulheres das famílias ricas eram mandadas para os seminários para se tornarem padres, para se tornarem bispos, para se tornarem papas. Ou seja, é assim mesmo? Hoje mudou muito, né, o perfil. Tem um livro chamado Operários da Fé. Foi uma das obras que eu utilizei como fonte bibliográfica para o meu livro. Olha. E no livro, o autor, que é inclusive um padre, ele traz dados sobre o perfil do sacerdócio católico no Brasil. E o perfil do padre atual no Brasil é um jovem oriundo de classes baixas e majoritariamente da zona rural. Não são de famílias de elite ou abastadas. Quer dizer, deve ter uma função social para essa forma estar acontecendo. Sim, sim. Imagina que o adolescente ali na fase de descobertas da sexualidade, ele vive o conflito da sexualidade aliado a uma realidade social de pobreza, de miséria e de não acesso a uma educação de qualidade. O seminário ele surge como uma alternativa de cobrir vários problemas na vida dele. Verdade. Ele dá proteção
para a sexualidade dele, porque o celibato isenta o padre de ter que se assumir. Então tem essa proteção dada pelo celibato. Você tem também o status social da igreja, porque o título de padre, ele muda a posição da pessoa, às vezes de uma posição de excluído social para uma posição de escolhido social. Verdade. Então você não é mais o Zezinho lá da zona rural, do interior e gay, afeminado. Agora você é o padre José. Você é o padre, você pode ser o que for, mas é o padre. Você está contando uma coisa que, às vezes, eu acho que para a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, foge dessa compreensão, porque, afinal de contas, significa compreendermos como que são esses formatos de hoje. Mas isso só ocorre no Brasil? Como é que é? Não. Aí tem que levar em conta toda a realidade da igreja para poder entender. Por exemplo, hoje, onde mais se tem vocação é na Ásia e na África. Países aí de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, é onde mais tem dado vocações para a igreja atualmente. Em países de primeiro mundo desenvolvidos, igrejas têm virado bibliotecas, para você ter uma ideia. Pistas de skate. Eu li recentemente uma matéria sobre, eu acho que era a República Tcheca, que o bispo lá de uma diocese daquele país baixou um decreto dispensando os fiéis de irem à missa aos domingos por falta de padres. Porque não tem padres para celebrar a missa. Falta de padres. Por falta de padres. No Brasil também a gente já tem essa crise, inclusive com seminários fechando, congregações religiosas sendo fundidas, extintas, por falta de vocações. E aí eu trago uma chave de leitura nos meus estudos, que é a quê? Nos últimos anos, desde a Revolução Sexual e com o avanço das pautas de diversidade sexual e de gênero, o número de pessoas gays assumidas aumentou consideravelmente. Logo, muitos não precisam mais da proteção do sacerdócio para se esconder por conta da sexualidade. Então, ao passo que aumenta a liberdade sexual, diminui as vocações. Porque não faz sentido entrar mais num seminário para se esconder. Prova disso aqui, os 3 maiores ativistas gays brasileiros, Luiz Motti, o Trevisan e o Tony Reis, todos eram seminaristas católicos. Olha, todos. Mas eram há 50 anos. 20, 30 anos. E eles largam o sacerdócio, eles largam o seminário, se assumem gays. E hoje todos são escritores, ativistas, super. Pois é, você está contando uma coisa que é uma elaboração sobre como nossa sociedade funciona. Você está contando algo que é necessário a gente compreender, porque não é uma discussão de um padre ser homossexual ou não. É uma questão de como a nossa cultura andou favorecendo algumas pessoas que já, de alguma maneira, tinham uma compreensão homossexual lá com 10, 12 anos de idade, ou 14 ou 15, mas que descobriam nessa profissão uma forma de terem uma vida melhor. Acesso à informação, acesso à cultura, acesso à educação. Você está contando que... E também de sublimação, tá? Sim. Porque na pesquisa eu descubro um outro aspecto pela escolha do sacerdócio católico, que é a identificação estética. O catolicismo, ele tem uma estética própria, que ela é uma estética muito gay. Ela é uma estética que atrai homens homossexuais apegados a detalhes, a ritos, a repetições. Você pega, por exemplo, a Capela Sistina foi pintada por quem? Por um homem gay. Os maiores poetas católicos, todos homens gays. Inclusive, os melhores padres que eu conheci em termos de liturgia, de doutrina, de pregação, eram padres gays. Então, não é exatamente um estudo para escandalizar a igreja, escandalizar o povo e dizer, nossa, os padres gays estão destruindo a igreja. Não, às vezes é o contrário. Eles construíram a igreja católica. Eu ouso dizer que sem padres gays a igreja católica hoje não existiria. É que muita gente que está ouvindo pode ficar pensando, mas há 500 anos, então, quando pintaram a Capela Sistina, gente, não se dava nome de homossexual na época. É recente, né, esse termo? 200 anos. 150? É importante compreender isso, que antes não tinha importância esses nomes, essas classificações. Essas classificações passaram a ser importantes do final do século XIX para cá. E por que a gente classifica? Esse é um problema para todos nós. Afinal de contas, quando nós começamos a classificar, nós arranjamos mais problemas. Problema por quê? Olha, eu sou psicólogo,
Então, dentro da saúde, os profissionais de saúde gostam de usar classificações para que entre os profissionais fique mais fácil discutir alguma coisa. Inclusive, fazer um atendimento no hospital, em emergências, usa um título, um nome e está todo mundo já tomando providências. Tem muitas discussões aí, porque esses títulos, esses nomes, na verdade, eles dependem de um momento histórico, depende de uma série de outras coisas. Quando nós falamos desses nomes que designam então a homossexualidade, peraí, sempre existiram pessoas, homens e mulheres, homossexuais. A questão é que nós passamos a fazer uma pressão no século XX como se fosse assim, agora essas pessoas ou são boas ou são ruins. E agora nós temos um aumento de compreensões de diversidades e variações de possibilidades para a gente poder dizer assim, olha, não é tão simples. O ser humano não é tão simples. E todo ser humano pode desenvolver formas de expressão que são saudáveis. Mas quando você fala dessa questão, inclusive então, muito especialmente no Brasil, nós temos uma quantidade menor de padres católicos do que precisamos. Sim. Porque muitos desses padres católicos já se percebiam homossexuais e conseguiam, dentro da igreja, viver uma vida melhor, sem ser atacado, sem ser excluído. E você me passou a ideia de que alguns até se podiam adequar, mesmo que não tivessem nenhuma vida sexual, podiam se adequar e viver uma vida boa e produtiva. Só que você está me fazendo crer também que vários fazem um movimento tipo, preciso achar algum lugar para viver, mas também não conseguem lidar com essas necessidades, desejos, vontades, e aí começamos a ter os problemas, é isso? Por isso a vida dupla, né? E a hipocrisia, que é um ponto muito importante do debate do livro, porque se você tem uma pessoa que não vive a sua sexualidade de uma maneira natural e saudável, provavelmente esse auto-ódio que ela tem por si mesma, ele vai emanar de alguma forma. Por isso a gente encontra muitos padres com discurso inflamado no ambão, um discurso às vezes conservador e condenatório de pessoas não só gays, mas contra divorciados, contra o aborto, contra a não monogamia e contra outras questões. E esse mesmo padre tem uma vida sexual e amorosa tão mais ativa do que os fiéis. Um dos padres que eu entrevisto para o livro, ele é um padre tradicionalista e conservador. E ele tem vida sexual ativa, inclusive faz uso de drogas recreativas e tudo mais. Só que no dia a dia ele usa batina, ele celebra a missa em latim, e ele é uma pessoa totalmente tradicionalista e conservadora. E achei bem legal que ele topou dar entrevista para o livro. Foi uma das entrevistas mais interessantes, porque no começo da pesquisa eu supunha que padres progressistas topariam falar comigo. Ok. Acessar um padre de pensamento conservador tradicionalista estava fora um pouco do páreo. E aí, quando eu consegui, eu lutei muito para que desse certo. E foi chocante, porque ele vive numa eterna dissonância cognitiva entre o que ele prega, um discurso totalmente dessa moral agostiniana ali, totalmente castradora da sexualidade, punitiva, moralista. E, por trás das batinas e rendas e panos, ele tem uma vida sexual tão mais ativa do que eu hoje, que sou um herege, como eles dizem. Pois é. Você está contando que são pessoas que têm, sei lá, alguns preceitos, conceitos, ideias que, olha, assim o mundo é melhor. E eles conseguem estar falando e servem para muitas pessoas. Desculpa, eu frequentei igreja católica na minha infância. Eu nunca vi missa em latim na década de 60. E hoje em dia virou uma moda na igreja, sabia? Pois é. Tem esse retorno muito forte. Pois é. E é um retorno, como você chamou de tradicionalista, é como se assim, tivesse um recrudescimento para uma necessidade de revalorização de um passado. Sabe, me dá a impressão que assim, tem pessoas que têm saudade... É uma reação. É uma reação. Porque com o avanço da pauta progressista, esses padres gays, eles se sentem cada vez mais colocados na parede, encurralados. Claro. Então, como uma forma de afastar qualquer desconfiança sobre si mesmos, eles inflamam cada vez mais o discurso dessa moral sexual, desse pânico moral, para que a desconfiança seja afastada de si mesmo. E ele projeta todo esse auto-ódio dessa energia sexual que ele não pode viver com naturalidade e liberdade. Ele projeta, ele emana para os outros, porque o ódio também ele é uma força.
certo? Claro, Assim como a claro. sexualidade. Se a pessoa não Claro. trabalha isso, não vive da forma honesta, tranquila consigo mesma, ela vai externar. Quer dizer, de alguma forma você está me contando que existem sim dificuldades de controle das emoções nessas pessoas. Essas pessoas, até com ódio, por exemplo, ódio de si mesmo, inclusive, mas que passam a influenciar a vida dos outros, porque não são pessoas quaisquer. Um padre numa comunidade é uma autoridade. A autoridade Exato. significa nós damos o direito a essa pessoa de dizer o que a comunidade deve ser, fazer, como deve se portar. Isso se torna muito importante. Molda totalmente a cultura, né? O pensamento. Pois é, e aí você está contando que está moldando a cultura não apenas na religiosidade, porque havemos de convir que o padre, na Igreja Católica, é ele que determina, olha, então nós temos que rezar desse jeito, temos que fazer aquilo, doação para os pobres, ou seja, tem uma série de atividades, atitudes que dizem respeito à religiosidade. E o que você está contando é que, de repente, o discurso também vai além da prática religiosa. Sim, vai na com vida certeza. pessoal e emocional das pessoas. Porque a religião, ela subsiste através do controle. A religião sem o controle tira todos os elementos de controle da religião. Tira a ideia do pecado, tira a ideia do inferno, tira a ideia do diabo. O que sobra para a religião? Praticamente nada. E uma das metodologias para controlar os corpos e mentes é controlar a sexualidade. Porque quem controla a tua sexualidade te controla por inteiro. A sexualidade, ela é uma força muito abrangente. Ela abrange vários aspectos da vivência humana. O amor, o sexo, as relações de amizade, os padrões culturais sobre formatos de relacionamentos e muito mais. Tudo envolve sexualidade. Se a igreja te dá a palavra sobre quantas vezes você pode casar, se você pode ou não divorciar, Regras se você morais. pode ou não abortar, se você pode ou não ter um relacionamento gay, se você pode não ser monogâmico ou não monogâmico, porque quem diz tudo isso é a religião. Claro. Quando o colonizador chegou aqui, ele não tinha uma sociedade formatada conforme esse pensamento moral sexual cristão. Era um pensamento totalmente adverso. E aí eles chegam aqui e mudam, tentam mudar, doutrinar totalmente o pensamento até das aldeias indígenas desde lá. Então, na verdade, a gente vê que é algo imposto para controlar mesmo. Se a igreja não controla a sexualidade, ela perde grande parte da sua influência no mundo. Por isso que você mais vê hoje em dia padre e pastor com discursos inflamados sobre a moral sexual. E que tem vidas paralelas. Muitos aí, recentemente. A vida mostra, porque uma frase que eu uso é que a natureza sempre vence. Então não é o discurso, não é um método, às vezes, político e religioso que vai vencer. A homossexualidade sobreviveu ao nazismo, sobreviveu à perseguição na Inquisição, sobreviveu aí a tantas perseguições durante a história. E ela sobrevive por quê? Porque ela é inerente, ela faz parte da natureza de alguns seres humanos. Não tem como a religião vencer a natureza. Então, assim, você traz pra gente um livro. Eu já disse, vocês podem encontrar nas plataformas digitais da Amazon, Estante Virtual e procura. Digita aí no Google. A Vida Secreta dos Padres Gays. Isso, ótimo. Quem se interessa pelo assunto, quem procura conhecer questões da sexualidade e do catolicismo, tem nesse livro um estudo. Vocês ainda podem dizer, mas não são todos os padres assim. Essa não é a discussão. A discussão é, existem pessoas dessa forma e nós precisamos compreendê-las, porque elas estão fazendo uma coisa que não estão pregando. A outra é que sim, são frutos de uma cultura porque eles precisaram buscar algum lugar onde pudessem ter um bem-estar, um reconhecimento social. E, caramba, é por isso que você usou várias vezes a palavra vocação. Vocês notaram que ele usa a palavra vocação como um mecanismo de, assim, as pessoas podem escolher ali. E, na verdade, assim, é uma vocação que diz respeito à possibilidade de se tornar um padre. Sim. A ideia da vocação é que ela é um chamado, né? Vem da palavra vocare, desse... Sim. E aí o vocacionado, ele responde ou não ao chamado. Então, o que prega a doutrina católica é que todos os batizados são vocacionados para alguma coisa. Só os batizados, perceberam que quem não for batizado então não... tem que... O passaporte é o batismo. E os batizados, eles são chamados a uma vocação, seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, ou numa vida celibatária enquanto leigo, né? Vocês ouviram? Não existem alternativas intermediárias ou paralelas.
Por isso que chama a atenção, porque existe toda uma teologia, toda uma organização que prevê uma série de comportamentos. E de repente você está contando que tem um monte de gente quebrando regras para poder sobreviver no mundo e para poder até lidar com as suas necessidades, mas mantendo um papel social para poder continuar exercendo o que se propôs a fazer, mesmo que seja contrário ao que ele sente, vive, o que quer que seja. Então nós temos um livro, esse livro pode ser encontrado pela internet, isso é bastante importante, porque quando alguém coloca todo um estudo num livro, isso significa materializar essas ideias, esses pensamentos, e não é uma ideia do tipo, eu acho que. Não, eu acho por causa disso, daquilo, aquilo outro. É uma pesquisa. Sim, tem embasamento, né? Eu trouxe você aqui porque essa é uma coisa importante. Não se trata de assim, eu acho. De achismo a gente está cheio por aí. Quando você traz uma pesquisa com um grupo de pessoas que demonstra, conta como é que viveu e como vive essas coisas, você está nos mostrando da possibilidade humana. Só que a possibilidade humana também tem suas contradições e muitos desses estão vivendo contradições. Sim, sim. Olha só. Sim. O que a gente falaria para um seminarista ou para alguém que quisesse ir para o seminário e estivesse nessa circunstância? Nós deveríamos alertar essas pessoas ou deixar elas viverem? Essa é uma pergunta difícil. O papel do livro, inclusive, é alertar. Eu até fiz uma postagem recente na página do livro com o seguinte dizer. Onde... Tem uma página que eu divulgo trechos do livro, notícias. É um website? É um Instagram? É um Instagram. A Vida Secreta dos Padres Gays. Isso. Eu até fiz um post provocativo onde tinha um chamado Padres Gays, rebelai-vos. Para que os padres gays, inclusive eu trago essa ideia no livro, para que padres gays se organizem e se assumam massivamente. Porque aí não teria como a igreja reprimi-los se você pega um grupo organizado de padres se assumindo. Eu acho que um primeiro passo para esses padres viverem com um pouco mais de liberdade e verdade seria a autoaceitação e poderem assumir a sua sexualidade como realmente um posicionamento político que pressionasse a igreja institucional a se posicionar sobre o tema. E aí eles poderiam continuar sendo padres, mas sem essa... Sem dissimular. Sem dissimular, sem fazer um papel, sendo que tem outro papel que ele prefere ou vive. Gostei disso, sem porque dissimular. Essa congruência faz as pessoas se sentirem melhor, se sentirem mais adequadas. A dissimulação das pessoas no campo da sexualidade tem trazido muita dor para a sociedade em geral. Um dos grandes sofrimentos da sociedade, a maioria, né, aliás, estão no campo da sexualidade. Tem um padre chamado Padre Beto, que ele foi excomungado, ele é de Bauru. Sim. Ele escreveu um livro também recente sobre a história dele enquanto padre. E ele fala no livro dele, muito interessante por sinal, que a maioria dos casos que ele atendia no confessionário eram todos casos, quase sempre, relacionados à moral sexual. Era o garoto que se masturbava, era a esposa que tinha fantasiado uma relação sexual com outro cara, era a moça que na adolescência tinha abortado. Quase sempre o que as pessoas levavam para o confessionário como matéria de pecado eram questões relacionadas à sexualidade. Vocês ouviram hoje, o Brendo Silva tem um livro importante para nós compreendermos a nossa cultura, a nossa história, a história desse país e a vivência das pessoas, todos nós. E, além disso, além de agradecer, Brendo, assim, eu acho que você trouxe uma contribuição para a gente poder pensar melhor essas coisas. Isso pode não servir para todas as pessoas, mas serve sim, serve para nós vivermos nesse mundo de maneira mais congruente e com menos dores e com menos ódio e menos ataques. Muito sofrimento poderia ser evitado. No final, talvez uma das mensagens do livro é essa. As pessoas serem forçadas a ver mentiras causa sofrimento desnecessário. Ouviram? Vamos guardar isso. E vejo vocês domingo que vem. Olha, domingo que vem nós vamos ter um psicólogo que vai trazer um assunto sobre pornografia, masturbação e pornografia. Esse é um assunto que mais ou menos vai ser recorrente porque tem muitos estudos que estão cada vez mais aparecendo. Caio Romano, um psicólogo, vai falar conosco domingo que vem. Vem, pode ser? Vamos conversar? Gente, até mais então. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a todos que assistiram, obrigado pelo convite também.